Olá, eu sou o pastor Ildemar Berbert e este programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana de Dourados, e hoje, de uma forma especial, estamos aqui no MS em Foco, no Mato Grosso do Sul, e pela TV Com Brasil, canal da Sky, estamos em rede nacional. E eu quero agradecer ao Rubens, aqui da TV Gran Dourados, TV local aqui da nossa belíssima cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, por este espaço maravilhoso aqui para falar pela TV Com em rede nacional. E eu quero deixar aqui um convite muito especial para você vir conhecer o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado encantador, belezas naturais, é um estado onde abriga o Pantanal sul-mato-grossense, a região de Bonito, uma região maravilhosa, o agronegócio aqui, as nossas terras produtivas, nossas cidades acolhedoras, um povo acolhedor, uma cultura maravilhosa, onde divisa também o Brasil com o Paraguai e com a Bolívia. Nossa gratidão a Deus por morar numa região tão maravilhosa, num estado tão maravilhoso. E você não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para transmitirmos um recado especial para você hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Hoje eu quero falar para vocês sobre o progresso do Evangelho. Nós vivemos um tempo de coronavírus no Brasil, no mundo, as famílias quase todas aí nos seus lares, muitos estados com uma restrição maior, outros já flexibilizando. Mas estamos num período tenso da história humana e eu quero lembrar a você que nós estamos escrevendo um capítulo muito especial da história humana, da história das famílias, da história das igrejas, da história humana de uma forma geral. E nós vamos deixar um legado ou não para as futuras gerações, porque ficarão muitos registros de como nós enfrentamos esse tempo de pandemia. Eu estive lendo um sermão do Dr. Riley, de 1866, num período que a Inglaterra foi bombardeada por uma pandemia, lá chamada febre do boi, matou todo o gado da Inglaterra e da maioria dos países da Europa. E o Dr. Riley pregou um sermão sobre aquela pandemia, sobre aquele momento, e deixou um registro para a história de como foi passado aquele momento. Temos aí a história do período da febre espanhola, da gripe espanhola, né, da febre negra, ou chamada também peste bubônica na Idade Média, tantos registros de pandemia no mundo. E depois de tantas vacinas nós ficamos desacostumados de pandemia no mundo, mas ficará um registro de como nossa geração enfrentou esse momento. Então enfrente esse momento de cabeça erguida, enfrente esse momento confiante em Deus, sabendo que Deus é soberano e toda a terra está sob o controle soberano de Deus. Querendo ou não, as pessoas, crendo ou não crendo em Deus, elas estão sob os cuidados de Deus do mesmo jeito. Então, ficará um grande registro para isso. E eu quero ler um texto maravilhoso, é o finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 30, aliás, versículo 30 e 31, fala assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso. É o finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, só para você que é um leitor da Bíblia, e se não é, deveria ser.
Atos dos Apóstolos é o único livro de caráter literário histórico do Novo Testamento. Alguns chamam de Atos do Espírito Santo, porque registra a descida do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo nos primeiros dias da igreja cristã sobre a terra, que vive sobre a ação poderosa do Espírito Santo até hoje. É por isso que nenhum governo conseguiu combater a igreja cristã. Vemos aí teorias de conspiração de todo jeito, mas você pode ter certeza, a igreja é para sempre. Jesus voltará para buscar a igreja. Ninguém consegue combater a igreja, porque a igreja vive sob o poder de Deus, sob os cuidados de Deus, sobre a ação do Espírito Santo. E esse livro de Atos dos Apóstolos, chamado também Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, porque foi através dos apóstolos que o Espírito Santo operou esses atos registrados aqui neste livro. E tem um outro contexto também, que todos eles são reais, são facetas do livro, um não substitui o outro, que são chamados, esse livro também é chamado de atas da igreja primitiva. De uma certa forma também porque o que a igreja primitiva fez e como ela se portou neste primeiro século, este livro cobre um pouco mais da metade do primeiro século. Aliás, o livro de Atos ele tem um período histórico de 30 anos, ele cobre um tempo histórico da igreja de 30 anos, nos primórdios da igreja, entre o ano 30 e o ano 60 da era cristã. Então, chamado também de Atas da Igreja, porque registra os passos que a igreja deu. Ele conta, por exemplo, a história das missões apostólicas, como que os apóstolos desenvolveram a pregação do Evangelho, e o protótipo de Atos dos Apóstolos é Atos 1:8, quando fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Atos desenvolve a partir desta maquete de Atos 1:8. Então nós vamos vendo o livro numa revelação progressiva, mostrando como que o Evangelho começa a ser pregado em Jerusalém, perseguido em Jerusalém, ele se espalha por toda a região da Judéia, Galiléia, Samaria. Perseguido naquela região, ele se espalha por Antioquia da Síria. Perseguido ali, não, agora não é mais perseguido, agora são as ações apostólicas missionárias. A igreja, diz Atos 13, jejuando, orando, o Espírito Santo separou a Paulo e Barnabé para a obra missionária, e eles começaram ali as obras missionárias, a primeira, segunda, terceira viagem missionária. Agora Paulo perde o seu companheiro, mas ganha outro, Timóteo, e assim vai mostrando o Evangelho espalhando pela região da Ásia, da Galácia, depois Ásia Menor, depois entrando para a região da Mesopotâmia, da Macedônia, Acaia, e invadindo a região da Europa e chegando até Roma. E o registro de Romanos é que Paulo levou até a Espanha o Evangelho. Mas o que nos chama a atenção aqui é esse progresso do Evangelho, que é o nosso tema de hoje. Esse progresso do Evangelho. Nada impede o progresso do Evangelho, a pregação do Evangelho. Muitas pessoas têm perguntado como que vai ficar a igreja agora, depois da pandemia. Ela vai ficar mais forte do que nunca. Nada dessas coisas, nem perseguição de impérios poderosíssimos puderam impedir o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho. Uma pandemia não fará isso jamais. Então o Evangelho não deixa de avançar. Esse texto de Atos dos Apóstolos me chama a atenção, e de todo estudioso da Bíblia, porque Atos é um livro que não tem conclusão. Do jeito que o autor vai descrevendo a história, simplesmente para, ele encerra, não tem conclusão. E isso é maravilhoso, porque é um livro de história da igreja. A história da igreja não parou aqui, a história da igreja continua, dá um caráter de continuidade.
Ou seja, o que a igreja faz hoje, em pleno século XXI, nada mais é do que a continuidade do ministério de Jesus, que foi dado pelos apóstolos. Depois dos apóstolos, ali a era apostólica, foi dado sequência pelos pais da igreja, depois pelos reformadores, e assim a igreja vai caminhando pela face da terra, neste progresso constante até a volta de Cristo. Então Atos realmente não podia concluir. Atos é um livro que mostra a continuidade da igreja, que mostra a continuidade da pregação do evangelho e mostra a continuidade da história da igreja. Então diz aqui o texto: por 2 anos Paulo permaneceu preso na sua própria casa em Roma, provavelmente uma referência à primeira prisão de Paulo. Paulo ficou preso em Roma 2 vezes. A primeira vez ele foi preso em Jerusalém e levado para Roma naquela viagem, e levou 2 anos, ficou preso na região de Cesareia, depois foi de navio para Roma, aquele naufrágio todo, até que ele chegou em Roma, e ali, provavelmente, esta primeira prisão, de onde ele escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, enfim, ele escreveu diversas cartas dali da primeira prisão, e ele estava preso numa casa. A segunda prisão, ele já foi uma prisão mais dura. A primeira foi por razões religiosas, a segunda foi por razões políticas, e a segunda vez ele foi decapitado por Nero, imperador romano. Mas o que nos chama a atenção aqui é que ele está preso na sua própria casa, de onde ele recebia todos os que o procuravam. Paulo está preso. Na carta que ele escreve aos Filipenses, por exemplo, ele diz que a guarda pretoriana estava ali cuidando dele, e ele começou a pregar o evangelho para a guarda pretoriana e para todos que o procuravam. Esse todos aqui incluía judeus, incluía gentios, romanos e missionários e líderes da igreja, dentre eles Epafrodito, que foi procurar Paulo em Roma para orar pela igreja dos Colossos, e Paulo escreve a carta, ele leva para os colossenses, e de forma que o progresso do evangelho, nem na prisão, nem na pandemia, o evangelho nunca deixou de progredir. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. Talvez você está me ouvindo agora, seu coração não tem esperança, você não tem paz para viver, não tem alegria para viver, falta o evangelho no seu coração. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador, que rompe as amarras da morte, rompe as amarras do inferno e dá ao pecador uma nova vida, uma nova direção, um novo sentido para o seu viver. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, é a manifestação da graça de Deus por pecadores como você e eu, que carece da graça e da misericórdia de Deus. Todos que procuravam Paulo ali na prisão, ouvia o evangelho, e o evangelho progrediu ali, a ponto de, no final da carta de Filipenses, Paulo escrever assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, os soldados da guarda pretoriana que haviam convertido mediante a pregação do evangelho. Pandemia, o evangelho não está algemado, o evangelho continua o seu progresso. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar a nossa meditação. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui do Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, transmitindo aqui este programa em rede nacional também para todo o Brasil, e pela TV Com, pela Sky,
Nós agradecemos a sua companhia e convidamos você para conhecer também a cidade de Dourados. Vindo à cidade de Dourados, procure conhecer a Igreja do Relógio, é a igreja presbiteriana bem aqui no centro da nossa cidade. Fica aí o nosso convite. Estamos analisando Atos capítulo 28, o finalzinho do livro de Atos. Bem nesse finalzinho, Paulo relata que ele está preso em Roma e ali atendendo as pessoas que procuravam. Mas Lucas, o autor do livro de Atos, ele descreve mais. O que Paulo estava fazendo ali na prisão? Motim? Não. Até porque estava preso na sua própria casa. Ele alugou uma casa e ali ele recebia a escolta da guarda pretoriana. Ele estava ali na prisão murmurando, xingando as autoridades? Não. Ele estava ali na prisão murmurando, blasfemando contra Deus. Oh Deus, como pode o Senhor permitir que um servo teu seja preso? Não, ele não estava ali murmurando. O texto aqui diz assim, que Paulo estava ali pregando o reino de Deus. Ah, que tarefa nobre! Não existe sobre a face da terra uma tarefa mais nobre do que pregar o reino de Deus. Se você não sabe, o reino de Deus está em plena ação sobre a face da terra. Se você não sabe, o reino de Deus está em pleno poder sobre a face da terra. Não é lá no final, no milênio, não, nada disso. O reino de Deus está entre nós. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. E este reinado não tem fim, não tem começo, meio e fim. Ele reina pelos séculos dos séculos. Reinará também no futuro, mas já reina no presente. Isto é a realidade escatológica do reino de Deus. Já reina no presente, reinará no futuro, reinará para todo sempre. Paulo está pregando o reino de Deus. Ele está dizendo para as pessoas que Jesus, que foi morto lá em Jerusalém, Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo, ele é o rei, ele é o cabeça da igreja. Nós não estamos falando aqui de um Cristo morto ou ausente. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. O que Jesus está fazendo exatamente agora? Ele está à destra do trono de Deus, reinando soberanamente. Não é só sobre a terra, não que a terra é um planetinha de nada, é sobre todo o cosmos, sobre todo o universo, sobre toda a obra da criação. As coisas visíveis e as invisíveis estão sobre o domínio dele. Ali também a Bíblia diz que ele faz um papel sacerdotal, ele intercede por nós. Ele intercede pelo seu povo diante do trono de Deus. Ele reina soberanamente. Paulo estava ali naquela prisão pregando o reino de Deus, dizendo, vocês não têm a menor noção, eu não sou um prisioneiro de César, eu sou um prisioneiro de Cristo. Eu estou livre, eu estou preso nessa visão limitada do homem. Eu sou um homem extremamente livre. Ele estava ali pregando o reino de Deus, a grandeza do reino de Deus, a majestade do reino de Deus, que domina pelos séculos dos séculos. Governos sobem, governos caem. A Bíblia diz que Deus levanta e derruba governos, mas o reino de Deus permanece para todo sempre. O seu reinado não tem fim, é pelos séculos dos séculos. Paulo estava ali pregando o reino de Deus. E pregando como? Como que vive um preso? Intimidado? Às vezes. Melancólico? Às vezes está ali intimidado por um sistema? Não, aqui diz o texto que Paulo estava pregando o reino de Deus com toda intrepidez. Essa palavra na língua grega quer dizer parresia. A palavra é parresia, que quer dizer destemor. A intrepidez, uma pessoa intrépida, uma pessoa que não tem medo.
Paulo estava ali sem medos. Ele estava com toda a intrepidez. Quem tem a visão do reino de Deus e da grandeza do reino de Deus e do progresso do reino de Deus, que é também o progresso do Evangelho, não prega com timidez, com medo, mas prega com intrepidez, com destemor, com ousadia. E não é carnalidade, é ousadia, autoridade espiritual. Ousadia de falar a verdade, porque não é ódio falar a verdade, não é feio falar a verdade. Parece que nós vivemos num tempo que é feio falar a verdade. Não é ódio falar a verdade, não. A verdade, ela deve ser dita, obviamente, com amor, mas ela deve ser dita com toda intrepidez. Diz aqui o texto, ele pregava com intrepidez o reino de Deus. Ele não estava ali intimidado por ninguém. E diz aqui o texto, sem impedimento algum, com intrepidez. Esta ousadia espiritual de um servo de Deus, que seja na pandemia ou fora dela, preso ou solto, ele é um prisioneiro de Cristo, ele estava ali por causa do nome de Cristo, e nós temos consciência disso. A Bíblia diz que por causa do nome de Cristo, muitos hão de nos odiar. Você observa o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Nas universidades, por exemplo, se tolera de tudo lá, tudo quanto é tipo de minoria, menos a fé cristã. Haveriam de nos odiar, e essa coisa vai aumentar, não se assustem com isto. Mas com toda intrepidez a igreja continuará pregando o Evangelho. Não há nada que possa impedir o Evangelho de ser pregado. Porque o Evangelho é o poder de Deus, não é da igreja. A igreja que pensa que o Evangelho está sob o seu domínio, não tem o menor conhecimento do reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador, também não é para ficar discutindo ideologias aí em redes sociais, e se é de direita, de esquerda, de meio, de centro, de cima, de baixo. O Evangelho não está comprometido com essas bandeiras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então Paulo pregava com intrepidez, ensinava as coisas referentes a quem? A si mesmo? Não, ao Senhor Jesus Cristo. O que Paulo prega? Qual que era o conteúdo da mensagem de Paulo? O Senhor Jesus Cristo. Paulo teve que reestudar o Antigo Testamento para ele entender que o Antigo Testamento apontava para Cristo, o Novo Testamento aponta para Cristo, a história humana aponta para Cristo, é antes de Cristo e depois de Cristo, o centro do universo é Cristo, a chave para entender a Bíblia é Cristo, Cristo é tudo em todos, a Ele foi dado todos os mistérios da ciência, do conhecimento. Então Paulo, ele não pregava, ele não ensinava outra coisa senão referente ao Senhor Jesus Cristo e à ressurreição de Cristo, e dizer: aquele que vocês mataram, é Ele que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é Ele que governa, é Ele que reina, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele voltará para julgar o mundo, Ele voltará para buscar a sua igreja. Ou seja, a vida está focada em Cristo, a vida tem esperança em Cristo, a vida tem uma solução em Cristo, e se Cristo não é o centro da sua vida, a sua vida está fora do centro. Com certeza a vida humana vira uma bagunça quando Cristo não é o centro da vida, assim como Ele é o centro da história, e o reino de Deus está no seu percurso, assim Cristo é o centro de todas as coisas. Como ficará a igreja depois dessa pandemia? Ela ficará firme em Cristo. Ah, mas vai perder algumas pessoas. Isso aí nunca foi a preocupação da igreja. Os que são de Cristo, esses estão selados pelo Espírito Santo para todo sempre. Então, a igreja está firmada em Cristo. Por isso o progresso do Evangelho, por isso o progresso do reino de Deus,
sobre a face da terra. Atos dos Apóstolos encerra o livro desta forma, com um caráter de continuidade, porque a história da igreja tem 2000 anos e continuará até a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe por sua graça e misericórdia a escrevermos este maravilhoso capítulo da história da igreja em meio a esta pandemia do coronavírus. Que Deus nos dê graça. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir nosso programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final do programa Andando com Cristo, onde nós sempre oramos e intercedemos pelos nossos ouvintes. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nós te damos graças neste momento. Oramos pelo nosso país neste tempo de coronavírus. Oramos pelo estado do Mato Grosso do Sul, pela cidade de Dourados. Oramos pelas famílias, as pessoas que nos assistem, nos acompanham agora. Colocamos a vida de cada um deles sobre a tua bênção e a tua paz. Pedimos que a tua graça que renova a vida esteja renovando a vida daquele que nos ouve. E se não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse seja um momento de acertar a vida com Deus e arrepender dos seus pecados e crer que Jesus morreu na cruz para salvar a sua vida, salvar a sua alma. Deus, muito obrigado por todos que nos acompanham agora e derrame sobre cada um deles a tua bênção e a tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado a sua companhia aqui na TV Gran Dourados. Continue aí na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E fica aqui o abraço da Igreja Presbiteriana de Dourados a todos vocês. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.